Bem-vindos ao canal da Igreja em Campinas. Desde já eu peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho. E nós vamos ter uma mensagem agora com o nosso querido e amado irmão Tadeu. Então, é com você, Tadeu. Que o Senhor te abençoe. Olá, meu jovem, minha jovem, meu irmão e minha irmã em Cristo. Estamos hoje iniciando o programa Conhecendo o Início de Tudo. Um programa que falará sobre o livro de Gênesis, para conhecermos como tudo começou. Estamos, logicamente, no fim dos tempos, estamos perto do fim, mas para compreendermos o fim, nós precisamos entender como tudo começou. E para isso, nós precisamos estudar minuciosamente o livro de Gênesis. E é esse o nosso propósito. Estamos aqui diante da palavra do Senhor, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar o livro de Gênesis. Para isso vamos utilizar um livro muito precioso, Estudo Vida de Gênesis, para fazermos o nosso estudo. É esse o nosso objetivo. O autor do Estudo Vida de Gênesis é o irmão Whitney Lee, um irmão muito conhecido no meio cristão, pelos livros que ele publicou, pela revelação que ele já recebeu do Senhor. Então, com base nesse estudo vida de Gênesis, é que nós queremos compartilhar com você como tudo começou. Falando em como tudo começou, eu queria inicialmente mencionar a palavra Gênesis. O que significa Gênesis? O que significa essa palavra? Essa palavra significa dar à luz, significa a origem, o começo de tudo. Então, é realmente nesse livro que nós conhecemos como tudo começou. Na verdade, esse livro, ele contém todas as sementes divinas que no decorrer da Bíblia se desenvolverão. E estas sementes, algumas já brotaram e já deram fruto, e outras ainda estão brotando e ainda darão o seu fruto. Então é importante nós conhecermos todas essas sementes divinas que estão contidas no livro de Gênesis. Esse livro de Gênesis, nós poderíamos falar dele com um esboço, que seria: Deus criou, Satanás corrompeu, o homem caiu e Deus veio salvar. Esse seria basicamente o esboço do livro de Gênesis. A criação está retratada ali em Gênesis, é o começo de tudo. Nós conhecemos bastante o livro de Gênesis por ser um livro que fala da criação. E essa criação está descrita nos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. E é importante nós verificarmos que por trás de toda a criação há um contexto, há uma intenção, há um propósito, que é a vida. Então, o livro de Gênesis, quando fala da criação, tem o propósito de mostrar a vida. O livro de Gênesis também, ele nos fala sobre 8 pessoas. E se você observar pela leitura desse livro, não fala o que essas pessoas fizeram, apesar dessas pessoas terem vivido muitos e muitos anos. Por exemplo, Adão viveu 930 anos, mas não está relatado o que ele fez dia a dia, mas está relatado como ele viveu, está relatado o que ele fez e o seu caminho diante de Deus, e não o que ele fez na sua vida particular. Então, essas 8 pessoas que estão descritas no livro de Gênesis, essas pessoas têm a sua descrição mencionada de acordo com o seu caminho diante de Deus. E é isso que nos interessa, é vermos o nosso caminho diante de Deus, é vermos como é o nosso viver diante de Deus. O livro de Gênesis, quando fala da criação, revela o desejo do coração de Deus. E isso nós podemos ver porque quando alguém cria algo ou faz alguma coisa, essa pessoa naturalmente revela o que está no seu coração. E assim também é com Deus. Quando Deus criou,
da maneira como ele criou e tudo o que ele criou, ele acabou revelando aquilo que estava no seu coração. E então, quando nós estudarmos a criação, nós veremos o coração de Deus, o que ele quis expressar, qual o desejo do seu coração. Porque tudo que ele criou foi conforme o seu desejo, foi conforme o seu bom prazer, foi de acordo com a sua vontade, foi aquilo que ele fez para agradar a si mesmo. Isso está retratado na Bíblia. Isso está em Efésios capítulo 1, versículos 5 a 9. E aqui eu já queria adiantar que nós vamos ler bastante a Bíblia, nós vamos buscar o versículo onde ele está para fundamentarmos o nosso compartilhar, tá bom? Então peço a você que, se quiser, acompanhe abrindo a sua Bíblia e acompanhando conosco os versículos, você poderá enriquecer ainda mais o seu entendimento. Efésios 1, versículo 5 diz assim: nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então aqui fala beneplácito da sua vontade. Você poderia até trocar beneplácito por bom prazer ou propósito. Beneplácito significa bom prazer ou propósito de sua vontade. Então, quando Deus criou, ele criou de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu bom prazer. O versículo 9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade que propusera em Cristo. Então nós vemos que tudo que Deus criou, ele criou de acordo com o seu bom prazer. E ele tomou como base a sua própria vontade. Deus teve no seu coração um desejo, uma vontade, e ele então fez um plano e criou todas as coisas de acordo com essa sua vontade. Efésios 1:10 diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse termo de fazer convergir nele, você pode ler também, de fazer encabeçar nele. Então Deus tomou como base esse desejo de encabeçar em Cristo todas as coisas. Então, quando ele criou todas as coisas ali em Gênesis, ele fez com o propósito de que todas as coisas fossem encabeçadas em seu Filho, Jesus Cristo. Nós podemos ainda ler Apocalipse 4:11, um versículo que diz muito claramente sobre a vontade de Deus. Apocalipse 4:11 diz: tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então esse versículo é claro, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então nós vemos que Deus tomou como base para criar todas as coisas a sua própria vontade. E Deus também usou dois meios para criar todas as coisas. Um meio foi o seu Filho e o outro meio foi a sua palavra. O seu Filho nós vemos em Colossenses. Em Colossenses nós podemos ver no capítulo 1, versículos 15 e 16, está registrado: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Então Deus usou seu Filho como meio para criar todas as coisas. E ainda diz em Hebreus 1:2 também confirma este mesmo sentimento. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então o universo foi feito por meio de seu Filho. Então, um dos meios que Deus usou foi o seu Filho. E o outro meio é a sua palavra. E isso está registrado em Hebreus 11, versículo 3, também confirma
este meio que Deus usou, que foi a sua palavra, para fazer todas as coisas. Diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então veja só, foi o universo formado pela palavra de Deus. Então esse foi o outro meio que Deus usou para criar todas as coisas. E em João também está registrado, um versículo bastante conhecido, João 1, versículo de 1 a 3, capítulo 1, versículos de 1 a 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, verbo. E sem ele, verbo, nada do que foi feito se fez. Então, esses versículos que eu acabei de ler mostram que Deus usou dois meios para criar todas as coisas: seu Filho e a sua palavra. E há ainda dois versículos que convém nós lermos para ficar bem claro para nós que Cristo sustém todas as coisas criadas. E todas as coisas criadas subsistem em Cristo. As coisas estão aí soltas, né? Você pode pensar, o universo está solto, sim, está solto no firmamento, mas ele subsiste e ele tem Cristo como seu sustento. Hebreus 1, 3 diz claramente: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Está vendo? Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E ainda tem no livro de João, ainda Colossenses, no livro de Colossenses, João nós lá lemos, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 17, é dito expressamente: ele, Cristo, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, em Cristo tudo se sustém, tudo existe e subsiste. Amém? Gostaria de compartilhar um pouquinho esse ponto. Todas as coisas que nós precisamos, todas as coisas que existem, têm um propósito. E essas coisas têm um significado espiritual que é Cristo. Ou seja, tudo o que nós precisamos está em Cristo. Amém? E para terminar agora, nós vamos, nessa primeira mensagem, apenas compartilhar sobre dois versículos que falam sobre a palavra Gênesis, princípio. Mas são dois versículos que dizem de dois começos, duas origens em épocas diferentes, se é que podemos dizer assim. O primeiro versículo da Bíblia, por exemplo, Gênesis, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio também é mencionado lá no livro de João. O livro de João, primeiro versículo, também fala: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E aí eu perguntaria para você, o primeiro versículo da Bíblia diz respeito ao princípio. O primeiro versículo de João diz respeito ao princípio, mas são o mesmo princípio? Não. O princípio de Gênesis é o princípio do tempo. É quando começou a criação de Deus. E o princípio mencionado no livro de João não é o princípio do tempo, é o princípio da eternidade. É um princípio sem princípio. É um princípio que você não acharia, porque ele está na eternidade. Então é interessante nós notarmos que em Gênesis começou o que nós podemos dizer a contagem do tempo. E em João não havia ali a contagem do tempo, havia apenas uma referência à eternidade passada, no princípio, certo? Então, há uma diferença entre estes dois começos, que agora ficou claro. E aí, o primeiro versículo lá em Gênesis diz: criou Deus os céus e a terra. Aqui
nós gostaríamos de mencionar e de compartilhar que há um significado entre o criar do primeiro versículo e o criar do terceiro versículo do capítulo 1 de Gênesis. No versículo 1, o criar é trazer a existência a partir do nada. Ali quando Deus criou, antes não havia nada. Antes havia silêncio, antes havia escuridão, antes havia inatividade, antes havia nada. Aí Deus chegou e, a partir desse nada, Ele trouxe à existência a criação. Esse é o criar, o significado da palavra criar. Trazer a existência a partir do nada. Isso está no primeiro versículo da Bíblia, no versículo 1. Gênesis 1:1. Já no versículo 3, quando Deus criou a luz, disse Deus, haja luz e houve luz, aí já é um outro termo. Não é o mesmo termo criar, ali é o termo fazer. E fazer significa você tomar algo já existente e produzir algo com aquilo que já está ali. Então é produzir algo com o que já existe. É como se fosse um recriar e não mais um criar a partir do nada, como no versículo 1. Então há uma diferença? Há uma diferença. E na segunda lição nós vamos ver o porquê dessa diferença. O porquê lá no primeiro versículo está com um significado e no terceiro versículo um outro significado. Acompanhe as nossas mensagens e você ficará claro a respeito dessa diferença. Desejamos a você que tenha o desejo no seu coração de conhecer, de entender como tudo começou, para que agora que estamos nos aproximando do final dos tempos, nós possamos entender melhor o porquê de hoje as coisas estarem acontecendo como estão acontecendo, porque tudo teve uma origem e é muito importante nós conhecermos essa origem e esse é um dos propósitos desse programa. Um abraço e até a próxima! Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, que estranho, né? Não perca tempo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações da Igreja em Campinas. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima!